Você já parou para pensar no que acontece quando alguém descobre quanto você ganha? Aquele momento de silêncio constrangedor, o olhar que muda, a forma como a conversa toma um rumo completamente diferente? Hoje vou te contar uma história que vai mudar para sempre a forma como você enxerga o dinheiro e o que ele realmente revela sobre quem somos. Era uma quinta-feira comum quando Marina recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Do outro lado da linha, uma voz animada a informava que ela havia sido selecionada para uma vaga de gerente de marketing em uma multinacional. O salário? R$ 15.000 por mês. Para uma mulher de 28 anos que ganhava 3 mil como assistente, aquilo parecia um sonho. Marina cresceu em uma família de classe média baixa. Seu pai era motorista de ônibus. Sua mãe trabalhava como diarista. Eles sempre fizeram questão de ensinar que dinheiro não era tudo. Mas Marina sabia que a falta dele definia muito do que eles podiam ou não fazer. Férias eram um luxo distante, roupas novas só no início do ano letivo, e jantar fora era reservado para aniversários especiais. Quando ela conseguiu se formar em marketing, foi com muito sacrifício. Estudou em universidade pública, trabalhava meio período para ajudar em casa e sonhava com o dia em que poderia dar uma vida melhor para seus pais. Aquela ligação parecia ser a resposta para todas as suas orações. No primeiro dia de trabalho, Marina chegou 1 hora mais cedo. Havia comprado um blazer novo, o mais caro que já havia comprado na vida, e ensaiado no espelho como se apresentaria. Ela queria causar uma boa impressão, mostrar que merecia estar ali. A empresa era tudo o que ela havia imaginado. Escritório moderno, café expresso gratuito, pessoas bem vestidas circulando com laptops caros. Durante a apresentação da equipe, Marina conheceu seus colegas. Havia Carlos, formado em administração pela FGV, que falava casualmente sobre sua viagem para a Europa no mês anterior. Tinha também Fernanda, que mencionou ter crescido em Alphaville e estava fazendo um MBA nos fins de semana. Marina percebeu rapidamente que não era apenas uma questão de salário, era uma questão de códigos. A forma como seus colegas falavam sobre restaurantes que ela nunca havia ouvido falar, vinhos que custavam mais que sua conta de luz, investimentos em ações como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela se sentia como uma estrangeira tentando decifrar uma língua que não dominava. Nas primeiras semanas, Marina fez questão de não mencionar sua origem. Quando perguntavam onde ela morava, dizia apenas Zona Sul. Tecnicamente verdade, já que havia se mudado para um apartamento pequeno em um bairro mais central. Quando perguntavam sobre seus fins de semana, inventava programas que soavam mais sofisticados do que realmente eram. O primeiro teste real veio quando a equipe decidiu comemorar o fechamento de um projeto importante. Carlos sugeriu um restaurante japonês que Marina descobriu, depois de uma pesquisa discreta no Google, que tinha pratos que custavam mais que seu salário anterior por dia. Ela passou a noite inteira fingindo entender de saquê e sorrindo quando todos riam de piadas sobre situações que ela nunca havia vivido. Foi naquela noite que Marina começou a entender algo perturbador. Seu salário não havia apenas mudado sua conta bancária, havia mudado as expectativas que as pessoas tinham sobre ela. De repente, todos assumiam que ela entendia de investimentos, que tinha viajado para o exterior, que cresceu com determinados privilégios. E o mais estranho, ela começou a sentir que precisava corresponder a essas expectativas. Nos meses seguintes, Marina se viu gastando dinheiro de formas que nunca havia imaginado. Não apenas em necessidades, mas em símbolos. Uma bolsa de marca para se encaixar nas reuniões com clientes. Roupas mais caras porque agora ela podia. Jantares em restaurantes sofisticados porque era importante para o networking. Cada compra vinha acompanhada de uma justificativa racional, mas no fundo, Marina sabia que estava tentando comprar algo que o dinheiro não podia dar: pertencimento. O ponto de virada veio 6 meses depois, durante uma reunião de família. Marina havia decidido contar para seus pais sobre o novo salário. A reação deles foi uma mistura de orgulho e algo que ela não conseguiu identificar imediatamente. Sua mãe fez um comentário que a deixou pensativa. Agora você deve estar vivendo em um mundo muito diferente do nosso. Naquela frase, Marina percebeu o que estava acontecendo. Seu salário não havia apenas mudado sua posição social. Havia criado uma barreira invisível entre ela e as pessoas que mais amava. Seus pais começaram a tratá-la de forma ligeiramente diferente, como se ela fosse uma versão mais sofisticada de si mesma. Seus amigos antigos faziam comentários sutis sobre como ela agora tinha dinheiro, quando ela sugeria programas que custavam um pouco mais. Marina começou a perceber que o salário funciona como uma espécie de código social. Não é apenas sobre o que você pode comprar, mas sobre qual grupo você pertence. Quais são as expectativas sobre seu comportamento, seus gostos, suas opiniões? Era como se cada faixa salarial viesse com um manual não escrito de como você deveria viver.
Ela observou isso acontecer com outros colegas também. Havia Rodrigo, que havia sido promovido recentemente e, de repente, começou a falar sobre vinhos e carros importados, assuntos que nunca haviam interessado a ele antes. Tinha também Ana, que ganhou um aumento significativo e imediatamente mudou seu estilo de se vestir, como se o dinheiro extra viesse com uma obrigação de parecer mais executiva. O mais fascinante era como as pessoas reagiam quando descobriam o salário de alguém. Marina notou que a informação mudava instantaneamente a dinâmica das conversas. Se alguém ganhava mais, havia uma deferência sutil, uma tendência a dar mais peso às suas opiniões. Se ganhava menos, havia uma condescendência quase imperceptível, como se suas perspectivas fossem automaticamente menos válidas. Um dia, durante um almoço com uma amiga da faculdade, Marina decidiu fazer um experimento. Quando a amiga reclamou do preço de um prato no cardápio, Marina disse casualmente: "Ah, não esquenta com isso, agora eu ganho bem." A mudança foi imediata. A amiga ficou visivelmente desconfortável. A conversa perdeu a naturalidade. E Marina percebeu que havia criado uma distância que não existia antes. Foi então que ela começou a entender a verdadeira complexidade da questão. O salário não diz apenas sobre sua capacidade de compra. Ele comunica sobre sua educação, sua família de origem, suas conexões, suas oportunidades. É um código que as pessoas usam para te categorizar antes mesmo de te conhecer realmente. Marina lembrou de uma situação constrangedora que havia acontecido algumas semanas antes. Durante uma reunião com um cliente importante, o CEO da empresa mencionou casualmente que Marina vinha de uma família humilde, mas havia vencido na vida. A intenção era elogiosa, mas Marina se sentiu exposta, como se sua origem fosse algo a ser superado, não celebrado. Ela começou a questionar se estava sendo autêntica consigo mesma. Havia momentos em que se pegava expressando opiniões que não eram realmente suas, apenas porque pareciam mais adequadas ao seu novo status social. Falava sobre investimentos que não entendia completamente, demonstrava interesse por atividades que não a atraíam genuinamente, evitava mencionar gostos que considerava simples demais para sua nova posição. O momento de maior clareza veio durante uma visita aos seus pais. Marina estava contando sobre um projeto no trabalho quando seu pai fez uma observação simples mas profunda. "Filha, você está falando de um jeito diferente. Parece que está tentando impressionar alguém que não está aqui." Aquela frase a atingiu como um raio. Marina percebeu que havia internalizado tanto as expectativas associadas ao seu salário que estava perdendo contato com quem realmente era. Estava se tornando uma versão performática de si mesma, representando um papel que achava que deveria desempenhar. Nas semanas seguintes, Marina começou a observar mais atentamente como o dinheiro influenciava não apenas comportamentos, mas identidades. Ela notou como pessoas com salários altos muitas vezes se sentiam obrigadas a ter opiniões sobre política, arte e economia, como se o dinheiro viesse com a responsabilidade de ser culto e informado sobre tudo. Viu também como pessoas com salários menores às vezes se diminuíam em conversas, como se suas perspectivas fossem menos valiosas. Marina começou a entender que o salário funciona como uma espécie de moeda social. Não apenas permite que você compre coisas, mas compra acesso a círculos sociais, credibilidade, respeito automático. E isso cria uma pressão constante para justificar esse status, para provar que você merece estar onde está. Ela lembrou de como, no início do novo emprego, sentia uma ansiedade constante de que descobrissem que ela não pertencia àquele ambiente. Como se houvesse uma prova secreta que ela não havia feito, um conhecimento que ela deveria ter, mas não tinha. O salário alto havia lhe dado acesso ao clube, mas não o manual de como se comportar dentro dele. O mais irônico era que Marina descobriu que muitos de seus colegas privilegiados também viviam suas próprias inseguranças relacionadas ao dinheiro. Carlos, que sempre falava sobre suas viagens caras, uma vez confessou que estava endividado tentando manter um padrão de vida que seus pais esperavam dele. Fernanda revelou que sentia uma pressão constante para justificar seu MBA caro com resultados profissionais cada vez melhores. Marina percebeu que o salário cria não apenas oportunidades, mas também prisões. Prisões douradas, talvez, mas prisões mesmo assim. A pressão para manter um determinado padrão, para corresponder até a expectativas, para nunca regredir socialmente. Ela viu colegas que se recusavam a aceitar empregos que pagavam menos, mesmo que fossem mais alinhados com seus valores, porque não podiam dar um passo para trás na escala social. Foi durante uma conversa com sua mãe que Marina teve sua maior revelação. Sua mãe, com sua sabedoria simples, disse: "Filha, dinheiro é como um amplificador. Ele não muda quem você é, mas torna tudo mais alto. Suas qualidades e seus defeitos, suas virtudes e suas inseguranças." Marina entendeu que seu salário havia amplificado tanto suas oportunidades quanto suas ansiedades.
Havia amplificado sua capacidade de ajudar sua família, mas também sua tendência a se comparar com outros. Havia amplificado suas possibilidades de crescimento, mas também sua necessidade de aprovação externa. Ela começou a fazer escolhas mais conscientes. Decidiu ser mais transparente sobre sua origem, não como algo a ser superado, mas como parte integral de quem ela era. Começou a questionar gastos que eram motivados por pressão social em vez de necessidade real. Mais importante, começou a definir sucesso pelos seus próprios termos, não pelos padrões que imaginava que seu salário exigia. Marina descobriu algo libertador. Quando ela parou de tentar se encaixar perfeitamente no molde que associava ao seu salário, ela se tornou mais eficaz no trabalho. Sua autenticidade trouxe perspectivas únicas para os projetos. Sua origem diversa ofereceu insights valiosos sobre diferentes públicos. Sua humildade a tornou uma líder mais empática. Ela aprendeu que o salário é apenas um número. Importante sim, mas não definitivo. O que realmente importa é como você escolhe deixar que esse número influencie sua identidade. Você pode usar o dinheiro como uma ferramenta para se tornar uma versão mais autêntica de si mesmo, ou pode deixar que ele te transforme em uma caricatura do que você acha que deveria ser. Hoje, 2 anos depois daquela ligação que mudou sua vida, Marina tem uma relação muito mais saudável com seu salário. Ela entende que ele reflete suas habilidades e seu valor no mercado, mas não define seu valor como pessoa. Usa o dinheiro para criar oportunidades, para si mesma, para sua família, para causas em que acredita, mas não deixa que ele dite quem ela deve ser. A verdade é que seu salário diz muito sobre você, mas talvez não da forma que você imagina. Ele revela não apenas sua posição econômica, mas como você lida com poder, como você se relaciona com diferentes grupos sociais, como você define sucesso e identidade. Revela se você usa o dinheiro como uma ponte para conectar mundos diferentes ou como uma barreira para se isolar daqueles que considera inferiores. Marina aprendeu que a pergunta não é quanto você ganha, mas o que você faz com o que ganha. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Seu salário pode abrir portas, mas você decide por quais portas quer passar e quem você quer ser do outro lado. E talvez essa seja a lição mais valiosa de todas. O dinheiro amplifica quem você já é. Se você é generoso, ele te dá mais poder para ser generoso. Se você é inseguro, ele amplifica suas inseguranças. Se você é autêntico, ele te dá mais liberdade para ser autêntico. Se você é superficial, ele torna sua superficialidade mais visível. No final, seu salário realmente diz muito sobre você, mas talvez não seja sobre o número em si. É sobre como você escolhe deixar que esse número molde sua jornada, suas relações e sua identidade. E essa escolha, essa sim, revela quem você realmente é.